Hoje retomamos a nossa classe, vamos dar continuidade às nossas reflexões, tratando sobre o tema em tela, fé em meio ao caos. A lição é a lição 4, injustiça social. Ok? Os estudos relacionados ao tema justiça social são amplos e diversos. E nosso desafio consiste em sermos coerentes com um pensamento firmado nas Escrituras Sagradas e expressarmos nossa fé de modo concreto no mundo onde nós estamos. Vamos começar a definir algumas coisas. Por injustiça social, refiro-me à opressão e negação da justiça nas relações humanas. Então, a nossa consideração nessa manhã parte desse pressuposto. Vamos considerar a injustiça como opressão e negação da justiça nas relações humanas. Se nossa intenção é tratarmos do tema injustiça social de maneira biblicamente orientada, aliás, toda reflexão protestante deve sempre ser teorreferente, ou seja, o Senhor deve conduzir a nossa reflexão, a nossa meditação, nossas considerações acerca da vida, nossos pronunciamentos devem ser sempre biblicamente orientados. Nós somos o povo que sustenta o princípio do sola scriptura. Esse é um dos chamados solas da reforma protestante, somente a Escritura. Então, se nossa intenção é tratarmos do texto de forma bíblica, nós precisamos, logo no início, fazermos 3 considerações, 3 afirmações. Vamos tratar do tema a partir dessas questões. O culto a Deus, a justiça social e a verdadeira religião são realidades conectadas e indissolúveis. Legal? Não dá para separar fé dos negócios, por exemplo. Eu sou crente no domingo, mas na segunda-feira eu vou tocar o meu negócio de alguma outra forma. Eu vou dar os meus pulos. Não tem como a gente separar essas realidades, ok? Um segundo princípio muito importante: o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nunca se esqueça disso, meu irmão e minha irmã. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia não faz esse pronunciamento a respeito dos anjos, por exemplo. Ou seja, a Bíblia ensina-nos que seres humanos são superiores a anjos. Lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios, a gente encontra a informação de que no futuro escatológico, os crentes julgarão o mundo e julgarão os anjos. Nossa, pastor, é. E por que a gente pode afirmar sem dificuldade que seres humanos são superiores a anjos? Porque os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia não fala isso sobre os anjos. Ademais, a Bíblia ensina que anjos são espíritos ministradores. Eles existem para servir o Senhor e para servir os santos de Deus. Ou seja, nós, aqueles que foram comprados e redimidos pelo sangue de Jesus. Então, isso é absolutamente inegociável na nossa abordagem a respeito das relações humanas. Pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Todas elas. Todas elas. As pessoas que têm uma opinião política diferente, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Pessoas que fazem coisas que
promovem o prejuízo da sociedade, foram criadas à imagem e semelhança de Deus e devem ser tratadas com essa dignidade. Ok? Prosseguindo, os crentes pertencem a um reino de amor, de modo que devem tratar o próximo considerando essa realidade. Deus nos tirou do império das trevas, quem se lembra lá, Colossenses 1, 13 e 14. Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino de Jesus destaca-se, caracteriza-se por amor. Então, as relações dos crentes devem ser caracterizadas por amor também. Eu queria prosseguir com a nossa reflexão hoje, a partir de um texto diferente do texto proposto pelo autor da revista. O autor da revista chama a nossa atenção para Tiago, capítulo 5, muito bacana. Mas eu gostaria de tratar sobre o tema a partir de Miqueias. Miqueias, capítulo 6, nós vamos ler os primeiros 8 versos. Acho que é só a Bíblia aqui, Tiago, eu vou usar, viu? Miqueias, capítulo 6, nós vamos ler os primeiros 8 versos. Ué, aqui na Bíblia do Tiago não tem Miqueias. Vai ficar feio se eu não achar. Achei. Ufa. Miqueias capítulo 6. Vamos fazer assim, cada um vai lendo um versículo. Cada irmão que tiver condições, faça a leitura de um versículo, em alta voz. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ok. Meus irmãos, no 8º século antes de Cristo, o povo de Deus em Judá encontrava-se em severo infortúnio. A vida não era fácil nos dias do profeta Miqueias. A complicação ali tem relação com a ameaça externa e física da agressão assíria. Porém, também tem a ver com a religião que experimenta profunda enfermidade interna. A religião oficial em Judá, em Israel, não tem nenhuma censura eficiente contra os males socioeconômicos da época. Ok?
ok? A religião de Judá também estava flertando com o sincretismo. O que é o sincretismo? É aquele fenômeno religioso caracterizado por empréstimo religioso. Então, assim, você tem a sua religião, mas tem uma outra religião, e aí eu acho legal alguns conceitos daquela religião, e eu empresto alguns elementos e incorporo na minha espiritualidade. O sincretismo é, portanto, um fenômeno bastante contemporâneo. Infelizmente, não é novidade, não é coisa inédita. Judá foi se distanciando aos poucos das obrigações religiosas, morais e sociais da lei de Deus. O povo também transformou Deus em uma espécie de protetor nacional, cuja tarefa, cuja responsabilidade na avaliação deles era proteger e abençoar o povo em troca de um sistema religioso, de uma liturgia pomposa e meticulosa. Então, na compreensão do povo de Judá no século VIII, Deus tinha que abençoar, e a obrigação deles era retribuir Deus com um culto assim, muito sofisticado, com uma liturgia muito pomposa. E é nesse cenário decadente e inquietante que Miqueias é vocacionado para o ministério profético. Repare que o berço da vocação do profeta é a crise. Ele não foi vocacionado num período fácil. Pelo contrário, seu tempo é difícil. E eu queria chamar a atenção de vocês para a definição a respeito de ministério profético oferecida pelo teólogo Walter Brueggemann. Olha lá o que ele diz. A função do ministério profético é alimentar, nutrir, fazer surgir uma consciência e uma percepção alternativa à consciência e às percepções culturais dominantes à nossa volta. Eu gosto muito dessa definição. Walter Brueggemann é um teólogo contemporâneo, ainda vivo. Ele escreveu um livro intitulado Imaginação Profética. Na minha época de seminário era leitura obrigatória, e quando eu me deparei com essa frase, eu fiquei assim, fascinado com a frase. Porque muitas vezes a gente imagina de forma equivocada que a função do profeta era apenas anunciar coisas relacionadas ao futuro. A gente, às vezes, compreende o profeta como um adivinho. E não tem nada a ver, porque os profetas do Antigo Testamento se concentraram mais com o presente do povo e com o passado do que com o futuro. Então, a função do ministério profético é justamente essa expressada pelo teólogo: alimentar uma consciência e uma percepção alternativa. Nós pouco sabemos a respeito de Miqueias. Não encontramos muitas informações sobre esse personagem. Sabemos que ele veio de uma aldeia chamada Moraste, ao sul de Judá. Sabemos também que ele foi contemporâneo do profeta Isaías. Mas veja só que interessante, naquele período Deus tinha um profeta que se relacionava com as classes mais ricas, Isaías. Isaías vem do contexto da corte, ele estava muito habituado à realeza em Israel, era um camarada assim, sofisticado, com network, não é? Ele era convidado, eventualmente, para os jantares da sociedade alta da época. Então, Deus chamou esse cara, e Deus chamou também Miqueias. Miqueias é um cara da roça. Miqueias era aquele camarada chucro, mas que foi usado pelo Senhor poderosamente. Miqueias, gente, é o representante das pessoas simples do interior e que sofre com pessoas gananciosas explorando os pobres.
Miqueias é representante do povo que não suporta mais governantes e clero indiferentes, apáticos e distantes das pessoas de bem. E isso me fez recordar da nossa própria história, da história da inserção do protestantismo no Brasil, especialmente do calvinismo. Houveram 3 tentativas na nossa história, na história brasileira, de implantação da fé calvinista. Tivemos 3 tentativas de implantação. Uma no próprio século XVI, a tentativa dos franceses, com os huguenotes franceses, que foram enviados para o Brasil, para a região ali do Rio de Janeiro, para a França Antártica. Entretanto, essa tentativa não logrou êxito em virtude da traição de Villegagnon, entre outros. Então, os primeiros calvinistas que chegaram ao Brasil, isso foi no século XVI. Entretanto, o protestantismo não se estabeleceu em nossa pátria. A segunda tentativa de implementação do calvinismo no Brasil ocorreu no século posterior, no século XVII, através dos holandeses. Os holandeses, naquele período, eram mormente calvinistas. E na invasão ou ocupação do Nordeste, fique à vontade a respeito de como você quer se referir a esse evento, se foi invasão, ocupação, sei lá. O que eu sei é que houve uma boa e inegável influência dos holandeses no Nordeste do Brasil. E aí você conhece a história, lá Maurício de Nassau e outras coisas. Enfim, os holandeses foram expulsos do Brasil. Isso século XVII. Século XVIII, não tivemos nenhuma presença protestante no Brasil. Aí chega o século XIX. A abertura para o protestantismo, com o Tratado de Comércio e Navegação, assinado entre Portugal e Inglaterra, que autorizou os ingleses protestantes a cultuarem no Brasil, que tinha religião na época, não é? O Império do Brasil era oficialmente católico. Até que alcançamos a segunda metade do século XIX, e aí vem a terceira tentativa de implantação do calvinismo no Brasil, e essa logrou êxito. Tá? Então, o reverendo Ashbel Green Simonton chega no Brasil, no século XIX, 1859, e começa a expansão do presbiterianismo em nossa pátria. Eu gosto muito da observação de um cientista da religião, ele também era pastor da IPI, chamado Antônio Gouveia Mendonça, e ele afirmava que o protestantismo, especialmente o presbiterianismo, encontrou na população livre, pobre e rural uma brecha para se infiltrar entre os brasileiros. Ele identificou também que a fé protestante seguiu a rota do café. É a avaliação que o Antônio Gouveia Mendonça fez. E, gente, é possível percebermos isso até hoje. Se você for em algumas regiões rurais de Minas Gerais, do Espírito Santo, você vai encontrar uma presença, assim, expressiva dos presbiterianos. Na região do sul de Minas, na região do leste de Minas, nós encontramos um presbiterianismo assim muito, muito expressivo. E qual será a razão dele ser expressivo lá e não nos grandes círculos urbanos? Bem, a hipótese levantada pelo Antônio Gouveia Mendonça é que o sitiante estava mais aberto à presença dos missionários. E aí ele identificou a seguinte situação: quando o padre, naquela época, ia na roça, ele ficava na casa do patrão. E o padre comparecia com as roupas clericais. E no caso, a roupa do padre é batina. A roupa oficial do padre é batina. O colarinho clerical, aquela coisinha branca aqui, é uma vestimenta protestante e que foi adotada posteriormente pelos católicos.
tá? Então, quando o pastor usa aquele colarinho assim, não é roupa de católico. Tampouco a toga, que eu usei e senti um calorão, viu? É uma roupa tradicional, era a vestimenta dos pastores do período da Reforma, tá? É uma herança nossa, eventualmente eu gosto de usar. Então, o padre chegava com roupa diferente, ficava na casa do patrão, e o sitiante lá assim, metido. Metido. E o missionário protestante? Quando ele chegava com roupa normal e ia ficar na casa do sitiante. Ele não dormia na casa do patrão, ele dormia na casa do povo. Então, na avaliação do Antônio Gouveia Mendonça, o protestantismo teve condições de se infiltrar por conta desse comportamento dos missionários, que acessaram o povo. Tá? Então, a história de Miqueias me fez lembrar da trajetória da nossa fé aqui em nossa pátria. Gente, no capítulo 6, o profeta Miqueias habilmente arma o cenário de um tribunal com juiz, réu, promotor e júri. Os altos montes, testemunhas das grandes intervenções de Deus, são convocados para testemunhar nesse tribunal. Então vamos lá. Nós encontramos diversas acusações contra o réu. Em primeiro lugar, o povo é acusado de estar enfadado de Deus. Povo meu, que tenho feito? Com que te enfadei? Responde-me. É como se Deus estivesse falando para o povo assim: poxa vida, mas vocês só estão bocejando. A religião não desperta vocês, não mobiliza vocês, não excita vocês, não anima vocês. Que história é essa? Com que te enfadei? Parece ser tão chato ser fiel a mim. É isso mesmo? Então Deus está acusando o povo: olha, vocês estão enfadados. E vem mais acusações. O povo é acusado de não valorizar sua libertação. Verso 4. Pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão te remi. O profeta lembra o povo de que o povo foi libertado pelo Senhor. E não dá para a gente negar isso. Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar o povo do Egito. Aquele povo foi libertado. Para preparar essa série pela fé, e agora que a gente entrou na história de Moisés, eu adquiri alguns livros. E entre eles eu adquiri um livro escrito por Sigmund Freud, o pai da psicanálise, um cara muito importante para a psicologia. Eu considero Freud um verdadeiro gênio. A despeito de não ser psicanalista e de, no aconselhamento pastoral, não trabalhar com categorias de psicanálise, eu não tenho dificuldade alguma em assumir que o cara foi um grande gênio e que a sua abordagem tem sim a sua validade. Essa é a minha opinião, ok? E ele escreveu um livro, são 3 ensaios que receberam o título de O Homem Moisés e a Religião Monoteísta. Ele era judeu, um judeu ateu, mas tinha essa carga genética. E ele escreveu esse livro. E aí eu comecei a ler. E assim, eu fiquei tão impressionado com a leitura, porque ele foi de uma arrogância tão gigantesca, que tipo assim, olha, as minhas observações sobre Moisés acabarão por... Em tese é mais ou menos isso, em linhas gerais. Olha, as minhas observações sobre Moisés revelarão o caráter, assim, meramente humano da religião, como se as afirmações dele fossem descredenciar o cristianismo e a Bíblia, como se fosse assim, uma coisa bombástica, e que eliminaria qualquer vestígio de religião da história do mundo.
Eu fiquei assim impressionado com essa arrogância e fiquei impressionado também com o fato de que, se eu não tivesse lido o livro, jamais eu saberia que ele escreveu isso, porque está aí, a igreja está aberta, né? O evangelho está alcançando pessoas, vidas estão sendo transformadas, porque o evangelho vem de Deus. Ele também dedica um capítulo todo para falar que Moisés não era hebreu nada, na verdade ele era egípcio, e aí o monoteísmo surge dessa dificuldade dele com a sua própria identidade. Tá? Então, assim, não quero desacreditar o cara, entretanto eu fiquei assim impressionado negativamente com esse livro, o último livro que foi publicado por ele. Ele faleceu em 1939. Esses 3 ensaios foram publicados em 1939 e não comprometeram a igreja, não desacreditaram o cristianismo. A gente está aí. Tá? Então, por que eu falei isso? Porque Deus estava acusando o povo de não valorizar a libertação que foi promovida através desse grande instrumento de Deus chamado Moisés. Aliás, falando em Moisés, eu fiquei muito, mas muito impressionado mesmo com as observações que eu compartilhei com vocês há pouco, feitas pelo Gregório de Nissa. Né? Eu disse que a interpretação dele é alegórica. O que é isso? Há escolas de interpretação bíblica. Então, tem uma escola mais literal, que considera o texto e o seu contexto, a gramática, a sintaxe. E, geralmente, os reformados, os protestantes históricos, empregam esse meio para ler e interpretar a Bíblia. Nós somos mais literais. Mas houve, na história da igreja, uma escola chamada de alegórica. E assim, eles gostavam de ver sentidos ocultos no texto. Eles se esforçavam para encontrar outras lições. Gregório de Nissa foi um camarada da escola alegórica. Mas é aquilo que eu disse, a alegoria, na minha opinião, tem o seu valor. E os apontamentos que ele fez, na minha avaliação, foram muito pertinentes. Eu nunca tinha pensado que, às vezes, na vida, a única coisa que a gente pode fazer para o filho, que a gente vai precisar lançá-lo no rio, a gente vai precisar. Mas o que a gente pode fazer para ele é construir um bom cestinho. Não posso ser irresponsável antes de lançar o meu filho no mundo. Preciso equipá-lo para isso. Então, essa observação do Gregório de Nissa eu achei assim fantástico. Vamos lá, prosseguindo. O povo também foi acusado de não valorizar a liderança. Olha, eu enviei adiante de vocês Moisés, Arão e Miriam. Eu acho isso daqui de uma beleza enorme, porque os filhos de Arão e Joquebede foram líderes do povo de Deus. Eu fico assim muito impressionado também, por exemplo, com o testemunho da família Amaral, do nosso pastor, do reverendo Wilson, né? Ele dedicado nas coisas de Deus, seus irmãos também dedicados nas coisas de Deus. Eu admiro muito ver eles cantando, eu admiro ouvi-los cantando. Eu acho um testemunho tão maravilhoso. Eu acho bonito quando a família se dedica, se consagra ao Senhor, e Deus usou os irmãos aqui, Moisés, o legislador, Arão, foi um sacerdote, Miriam conduziu o povo em louvor e adoração, e Deus está acusando eles, olha, vocês não estão honrando essa liderança que eu mesmo levantei para cuidar de vocês. A acusação prossegue. O povo foi acusado de não valorizar as bênçãos divinas. E aí o texto recupera aquela passagem do mal que Malaque quis fazer por meio de Balaão. Lembram da história? O rei contratou Balaão, olha Balaão, você vai amaldiçoar o povo. E aí
Balaão abria a boca para amaldiçoar, e em vez de sair maldição, saía bênção, Otaviano. Então Balaão queria lá amaldiçoar o Otaviano, e na hora vinha assim: Deus abençoa o Otaviano. Porque é assim na vida do povo de Deus. Deus reverte maldição em bênção. Deus transforma o mal em bem. Às vezes tem gente querendo prejudicar a gente. Tem sim, o mundo é hostil e mal. Mas Deus vai lá e transforma a maldade do outro em bem para nós. Deus continua fazendo isso. E eu lembro da história de conversão do Salomão Ginsburg. Eu já contei algumas vezes aqui, vou contar de novo e vocês vão fingir que foi a primeira vez que ouviram. Então, o Salomão Louis Ginsburg era filho de um rabino judeu, inglês. E o Salomão se converteu ao cristianismo. Quando o pai ficou sabendo que o menino mudou de religião, virou crente, ele chamou o menino e falou assim: ó, filho meu que não é judeu, não é filho meu mais. Ou você nega a Cristo ou você sai de casa. E o menino falou: não, eu sou crente. Aí o pai pediu para que toda a família desse as costas para ele e leu aquelas maldições do livro de Levítico ou Deuteronômio. Tipo assim: sai daqui, você vai ser maldito ao entrar, ao sair. E o menino foi expulso de casa. E ele começou a perambular pelas ruas de Londres, triste, mas ao mesmo tempo alegre, por saber que ele pertencia a Jesus. Você já experimentou alguma coisa do tipo? Tristeza misturada com alegria? Tipo, aquilo lá tem tudo para acabar com você, mas você sabe que você serve um Deus maior e Deus não vai abandoná-lo. Eventualmente nas nossas vidas isso acontece. Tristeza misturado com alegria. E o menino saiu perambulando. E o testemunho dele é de que Deus o visitou poderosamente. E ele nem condições tinha de ficar de pé. E isso não é pentecostalismo, não. Isso é fé cristã. Tem hora que Deus visita a gente que a gente fica até com as cadeiras sem força. Deus continua fazendo isso. E ele começou a cantar em louvor a Deus de madrugada. O guarda passou e pensou assim: é um vagabundo, está bêbado, vou abordá-lo, vou enquadrá-lo. Quando o guarda chegou achando que o cara estava bêbado, reparou que o menino estava cheio do Espírito Santo. O menino compartilhou a sua história de conversão e o guarda se converteu. Muito tempo depois, o Salomão Ginsburg foi chamado por Deus para ser missionário no Brasil. E foi o primeiro missionário dos batistas na região nordeste de nossa pátria. E aí um dia, contando sobre essa história, ele falou que enquanto o pai dele falava maldito, ele escutava com o ouvido do coração o contrário. O pai falava maldito, mas lá dentro ele escutava abençoado. Maldito, mas lá dentro Deus falava no coração: abençoado. Você é meu filho. Então Deus continua fazendo a mesma coisa, viu? Essa experiência aí com Balaão é a nossa. Deus continua revertendo maldições em bênçãos, tragédias em triunfos. Ok? É hora do acusado falar. Diante das acusações recebidas, o povo tenta se justificar. E o povo se convence de erro, mas quer repará-lo recorrendo àquilo que eles conheciam, o sistema sacrificial. Eles não têm outra coisa para oferecer para Deus. Eles sabem que erraram, mas não sabem o que fazer de diferente. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito.
O povo quer reparar a situação com Deus, mas não sabe fazer nada além do sistema sacrificial. E cogitam até aquilo que Deus interditou, o sacrifício humano. Tá? Judá quer se reconciliar com Deus através do culto e liturgia apenas. O povo quer cultuar com as motivações erradas. Não existe nada de errado com o culto. O errado é achar que o culto substitui a vida. Não vale muita coisa você ser crente durante 2 horas no domingo e ser um picareta no resto da semana. Aliás, fica feio. Fica feio. Vamos lá, prosseguindo. Deus quer que o culto seja integral. No verso 8, Deus exige do povo culto integral e completo. Deus se agrada do culto por inteiro, do culto holístico. Deus se agrada da liturgia associada com a vida. Deus deseja que o povo o adore no templo e em qualquer tempo. Adora a Deus no templo, no domingo, mas também no trabalho, na segunda. É isso que o Senhor requer de nós, ok? O Senhor requer de nós que pratiquemos a justiça. E aí agora a gente se aproxima do tema da aula, né? Deus quer que a gente pratique a justiça. A palavra traduzida por justiça significa modo apropriado de vida. Então Deus quer que a gente viva assim, de forma justa. E justiça não é uma coisa teórica apenas, abstrata. Ela é altamente concreta, palpável, praticável, aplicável à nossa vida. Devemos ser honestos, sinceros e justos com as nossas obrigações morais, civis e econômicas. Ao considerarmos o contexto de Miqueias, praticar a justiça tem a ver com um estilo de vida simples e com o uso moderado dos recursos que Deus dá para a gente. Deus também quer que a gente ame a misericórdia. Interessante isso daqui. Deus não quer apenas que a gente seja misericordioso. Deus quer que a gente ame o exercício da misericórdia. Às vezes a gente é misericordioso, mas a gente não gosta nem um pouco daquilo. Chegou alguém lá e pediu comida na sua porta. E geralmente quando alguém pede comida, a gente fica inclinado a dar. Pelo menos lá em casa é assim. O dinheiro a gente sabe que às vezes a pessoa vai usar para outra coisa. Às vezes até comida, não é? Às vezes a gente dá aqui comida na porta da igreja e o cara vai lá e troca o arroz e o feijão por pedra. E dá para fazer isso aqui pertinho. E lamento informá-lo, perto da sua casa dá para fazer isso também. É que graças a Deus a gente não sabe, a gente não procura. Mas que essa praga está infestada em todo canto, tá. Então a gente vai lá, ajuda a pessoa, mas não curte. Às vezes a gente faz por pura obrigação. Eu já me peguei muitas vezes fazendo coisas desse tipo por pura obrigação. Porque eu queria que os meus filhos vissem o pai fazendo isso. Porque eu não quero criar meus filhos para eles ignorarem a existência humana do outro lado do vidro do carro. Como se não fosse gente. Porque às vezes a gente entra nesse ritmo, né? E eu não estou denunciando vocês, eu me incluo na denúncia. Eu preciso mudar meu comportamento também. Ou seja, às vezes somos misericordiosos, mas não amamos fazer isso. E aí Deus está falando, olha, eu quero que você pratique a justiça e quero que você ame a misericórdia. Ame a generosidade, ou seja, que faça com alegria, com espontaneidade, com bom coração. É isso que o Senhor requer de nós, gente. Amar a misericórdia. Misericórdia é um passo além da justiça. A misericórdia dá mais do que a justiça requer. A justiça concede o que o direito requer. Já a misericórdia concede o que o amor exige.
Avancemos. O que mais que o Senhor quer de nós? Que andemos humildemente com o nosso Deus. Deus se agrada disso, de quem anda humildemente com Ele. Gente metida é chata, não é mesmo? Sabe aquela pessoa snob, que nem olha para o lado? Aquele vizinho que escutou você abrindo o portão, mas que se esforça para continuar olhando para o lado. Aí você pensa, metido. Gente metida é chata. Pode ser que a pessoa não seja metida, pode ser que ela seja míope. Não é? Eu sou da época do Orkut, lembra do Orkut, Maurício? Você lembra? Você também, Giza. Né? Aí tinha as comunidades do Orkut, coisa de tiozão, né? Coisa de tiozão. Porque agora tem que ser Instagram, nem Facebook é mais. E aí no Orkut tinha lá uma comunidade. Eu não sou metido, eu sou míope. Tipo assim, eu não vi você. Não é que eu sou metida. Mas é isso aí. O que o Senhor quer, o que o Senhor requer de nós é que andemos humildemente com Ele. E humildade, gente, não é a negação dos dons e da habilidade. Por exemplo, para Dani ser humilde, ela não precisa negar o fato de que é excelente nos doces, né? A Dani faz doces deliciosos. Ela não precisa negar isso. Tipo, nossa, Dani, o seu doce é maravilhoso. Ah, não, imagina, é ruim. É mentira isso, porque ela é competente para fazer isso. O que demonstra a humildade nesse caso? É ela saber que ela tem essa competência e que essa habilidade veio de Deus. Então alguém elogia a Dani, ela não precisa falar, não, eu não sou boa no que faço. Ela deve falar assim, olha, graças a Deus, louvado seja Deus, obrigado pelo elogio, recebo isso. E atribuo a habilidade que tenho a Deus. Né? Diversos irmãos aqui, irmãos e irmãs, têm habilidades das mais diversas. Né? Uma costureira, a minha mãe é costureira, olha, você fez tão bonito. Aliás, os nossos caminhos aqui, os caminhos de mesa com as cores litúrgicas, né? O tempo da Páscoa é caracterizado pelo branco ou pelo dourado. Eu comprei o pano e a minha mãe fez. Não é? Nós temos outras habilidades aqui. Tem gente que pega um carro todo destruído e deixa ele novinho, né, Genildão? Ele é habilidoso. Nós temos habilidades diversas. Gente que opera na cabeça. Como é que você consegue, Davi? Neurocirurgião. Eu vejo o sangue até com... Eu colo o band-aid errado, né, e o Davi consegue operar a cabeça. Então eu posso elogiá-lo, e ele pode receber esse elogio, e dizer, olha, eu tenho essa competência porque Deus me deu. Isso é andar humildemente com Deus. Agora, a coisa mais efetiva... a turma que toca aqui. Eu queria tocar igual eles. É errado falar, gente, vocês mandaram muito bem. É errado eles... receberem esse elogio? Claro que não, mas eles dão glória a Deus, porque o Senhor habilitou eles, Deus capacitou eles, ok? Agora, a maneira mais efetiva de se andar humildemente com Deus é crendo no Evangelho, porque o Evangelho é a notícia de que Deus nos ama apesar dos nossos deméritos. A maneira mais efetiva de andar de forma humilde é crendo no Evangelho. É sabendo que a gente só pode se relacionar com o Senhor por conta de Jesus. Vou ser honesto com vocês, enquanto a gente cantou aquele último cântico, é um cântico alegre, né? E a igreja declara que Jesus é quem liberta, Jesus é quem restaura. Deus me deu tanta graça naquela hora, Deus quebrantou tanto meu coração, porque o que eu fico pensando é no seguinte, gente, é isso aí mesmo, é por causa de Jesus que eu estou aqui, é por causa de Jesus que eu constituí família, é por causa de Jesus que a gente supera os traumas. Jesus
cobre com graça aquelas coisas que a gente tenta ocultar dos outros. É Jesus que transforma, é por causa de Jesus que a igreja existe. É por causa de Jesus que a igreja sobrevive e avança. Tudo é por causa de Jesus, tudo é sobre Ele. Então, enquanto a gente cantava, Deus me deu muita graça. E essa é uma maneira de andarmos humildemente com o Senhor, sabendo que as coisas vêm dEle. Tá? Eu queria caminhar para a conclusão da nossa aula, fazendo algumas considerações a respeito da nossa herança calvinista no que diz respeito às questões éticas e sociais. Um dos maiores livros publicados no século passado, um dos mais comentados e estudados no campo das humanidades, é esse aí, Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, escrito pelo sociólogo alemão Max Weber. Esse livro foi publicado em 1904 e ele é importantíssimo. Tá? Esse livro se propõe a avaliar como o espírito do capitalismo foi, de certa forma, promovido pelo comportamento dos protestantes. Max Weber faz uma afirmação que é muito reproduzida por aí, de que o calvinismo criou, de certa forma, o capitalismo. O capitalismo, esse nosso sistema financeiro, a economia de mercado, surgiu em virtude do protestantismo, especialmente do calvinismo. Nós não precisamos ficar assim incomodados com essa afirmação, porque há sim relação, mas não uma relação abusiva, porque é da nossa tradição o cuidado com os mais pobres, como a gente vai ver. Tá? Então, o Max Weber, ele entendeu que o capitalismo encontrou na ética protestante sobre o trabalho, especialmente, condições para se viabilizar. Por quê? Porque no protestantismo, o trabalho se transformou em vocação. Martinho Lutero, por exemplo, gostava muito de empregar uma palavra alemã para fazer referência ao trabalho. A palavra era Beruf. A palavra alemão significa vocação, mas para Lutero, vocação e trabalho são a mesma coisa. Então, no entendimento de Martinho Lutero, a vocação pastoral não é mais gloriosa do que a vocação de alguém para ser um vendedor ou sapateiro. Para Martinho Lutero, todas as pessoas têm o mesmo valor e todas as ocupações são dignas. Então, na avaliação do Max Weber, essa disposição ao trabalho, a fazer bem feito, oportunizou, de certa forma, o surgimento do capitalismo. Só que assim, a gente não pode interpretar o calvinismo apenas a partir do Max Weber. A gente precisa interpretar a nossa tradição a partir do próprio Calvino. Ok? Então vamos lá. João Calvino defendia 3 princípios éticos fundamentais. O primeiro dele, trabalho. Então, trabalho. Recuperando e mantendo a afirmação do próprio apóstolo, né? Quem não trabalha, como é que é? Quem não trabalha, que não coma. É isso que está lá, não é? Então, João Calvino dava ênfase ao trabalho. Outra coisa, João Calvino estimulava a poupança. Tá? Os calvinistas suíços enriqueceram? Enriqueceram. Até hoje, onde estão os principais bancos? Onde que a turma vai lavar dinheiro? Né? Ou tenta? São aqueles bancos suíços. E isso tem grande relação com a influência do calvinismo lá, sim. João Calvino estimulava a poupança. Então ele falava o seguinte: olha, em vez de você ir para o bar, fique em casa. Em vez de gastar com cerveja, guarde o dinheiro. Eu tenho muita simpatia por um cara que a Luzia também gosta, o Cândido. E eu acho que ele se mudou de novo, né, Luzia? Ele não está legal. Mas o Cândido, ele falava algumas coisas que eu achava interessante. Ele falava assim: pastor, a turma reclama do preço da gasolina,
A turma reclama do preço da carne, mas eu não vejo ninguém aqui reclamando do preço da cachaça. E olha que ele trabalhava do lado do bar ali. Ninguém aqui reclama do preço da Skol, ninguém reclama do preço do uísque, só reclama do preço da comida. E é isso daí. João Calvino estimulava as pessoas a serem crentes, não gasta com bobeira. Não vai jogar jogos de azar, João Calvino condenava. Guarde esse dinheiro. A orientação de Calvino era para o crente viver com 80% do que ganhava. 10% dizimava, os outros 10% faziam uma poupança. Sem se distrair financeiramente, naturalmente o povo começou a ascender economicamente. Mas há uma outra característica, outro princípio ético importante de ser considerado dentro da ética calvinista, que é a questão da frugalidade. Essa é uma palavrinha que João Calvino empregava muito, frugalidade. O que é frugalidade? É vida simples. Hoje a gente assiste, enquanto sociedade, eu assim fico chateado com essa história de ostentação, sabe, essas coisas de funk, ostentação. Eu acho tão ridículo, eu acho uma coisa assim tão imbecil, desculpa a palavra, né? E esse estímulo, né, a consumir. O André gosta muito de ver uns meninos do YouTube que jogam futebol. E legal, fica ensinando a fazer uns olés. Mas assim, os caras lidam com dinheiro como se dinheiro fosse uma coisa fácil. Essa figurinha aqui, eu paguei 5 mil reais. E o André, às vezes, reproduz isso. 5 mil, pai. 6 mil, como se fosse centavos. André, mas de onde está vindo essas ideias, carinha? Para ganhar 5 mil é trabalho, e trabalho demais. Né? Então, às vezes, na internet, fica assim, esse estímulo há muita gastança, mas isso não é compatível com a Escritura, tampouco compatível com a herança dos calvinistas. João Calvino insistia na importância da frugalidade, vida simples, poupe o resto e auxilie as pessoas nas suas dificuldades. Então, para provar que João Calvino não foi esse cara que explorou dos pobres, eu queria compartilhar com vocês 2 comentários que ele fez sobre diferentes textos do Novo Testamento. Olha lá, aqueles que falam que Calvino é o pai do capitalismo, olha só o que ele escreveu. Aqueles que têm riquezas por herança ou conquista de sua própria indústria e labor, devem lembrar que o excedente não deve ser usado para intemperança ou luxúria, mas para aliviar as necessidades dos irmãos. Assim como o maná que era acumulado com excesso de ganância ou falta de fé, ficava imediatamente putrificado, assim também não devemos alimentar dúvidas de que as riquezas que são acumuladas a expensas de nossos irmãos são malditas e logo perecerão, e seu possuidor será arruinado juntamente com elas. Outro comentário de Calvino. O que nos torna mais avarentos do que deveríamos em relação ao nosso dinheiro é o fato de sermos tão precavidos e enxergarmos tão longe quanto possível os supostos perigos que podem nos sobrevir. E assim nos tornamos demasiadamente cautelosos e ansiosos e passamos a trabalhar tão freneticamente. Mas aquele que depende da bênção do Senhor tem o seu espírito livre dessas preocupações ridículas, enquanto ao mesmo tempo tem as suas mãos livres para a prática da beneficência. Não parece tão mesquinho, né? Aliás, a impressão é contrária. Dá para ver que o reformador estimulava a generosidade. Então, nós não vamos ter condições de eliminarmos toda a injustiça social que há no mundo, mas podemos fazer a diferença, talvez na vida de uma pessoa, sendo generoso com aquela pessoa, auxiliando aquela pessoa, ou perdoando a dívida daquela pessoa.
Sabe, aquele dinheiro que você emprestou para o primo, para o irmão, para o sobrinho. Perdoa isso daí. Perdoa. Os crentes devem lembrar que muitas vezes ser crente tem relação com essa disposição ao aparente prejuízo. Paulo escrevendo aos Coríntios, a gente conversou sobre isso, capítulo 5 ou 6. Olha, aceita o dano, perdoa e toca o barco. Lógico, a Bíblia não está ensinando a gente a ser bobão, a ser patife. Não é esse o ponto. Mas a Bíblia quer nos estimular a considerarmos quem é o dono do nosso coração. Então, por amor e fidelidade a Cristo, que pede para que eu ame até mesmo o meu inimigo, eu quero parar de ficar pensando na ofensa, na dívida do outro, vou virar essa página e vou tocar a vida. Por amor a Cristo. Eu não quero prejudicar ou nublar os meus afetos, os meus sentimentos. Por amor a Cristo eu vou sofrer o dano, ficar mais esperto na próxima. Mas ainda assim, não vou ficar desconfiado de tudo e de todos, não. Eu vou continuar sendo generoso e acreditando. Ok, gente? Que o bom Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Depois, nosso irmão presbítero Saulo tem um recado, é isso, Saulão? Pode vir aqui então, vem aqui na frente. Oi? Uma orientação para o almoço. Beleza. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai Celestial, obrigado por essa manhã. Tivemos a oportunidade de virmos à tua casa, para te bendizer o nome. O Senhor é grande, receba nosso louvor. Ó Deus, agora, depois de conversarmos sobre esse tema, a partir do texto bíblico, imploramos para que o Senhor nos ajude a andarmos humildemente contigo, praticando a justiça e amando a misericórdia. Nos ajude, Deus, a empregarmos bem os recursos que o Senhor nos dá. Nos ajude, Pai, a sermos contentes e satisfeitos. Abençoe o povo, abençoe a igreja, abençoe a minha vida, a minha família, as famílias dos meus irmãos aqui nesse sentido. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.